Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 e varelajonas71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro dos Macabeus, A Fé Leva ao Heroísmo. Os livros dos Macabeus, primeiro e segundo livros, estão incluídos entre os outros livros históricos. E o segundo livro dos Macabeus é o 21º livro do Antigo Testamento, contando um a um. Então, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. E hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro dos Macabeus, já na sua 7ª parte, Vitória do Povo contra o Inimigo de Deus, no seu capítulo 14, em todos os seus 46 versículos. Vamos para a leitura, meus irmãos. Primeiro tópico: traindo a causa do povo. 3 anos depois, os companheiros de Judas souberam que Demétrio, filho de Seleuco, tinha desembarcado no porto de Trípoli, com grande exército e uma frota de navios, e que tinha tomado o país, depois de eliminar Antíoco e seu tutor Lísias. Tal Alcimo, que tinha sido sumo sacerdote e se contaminara voluntariamente por ocasião da revolta, percebeu que para ele não haveria mais salvação e que não lhe seria jamais permitido aproximar-se do altar sagrado. Por volta do ano 151, procurou o rei Demétrio, levando-lhe uma coroa de ouro, um ramo de palmeira e alguns dos ramos de oliveira que é costume oferecer no templo, e nesse dia não pediu nada. Encontrou, porém, uma oportunidade favorável para a sua loucura quando Demétrio o chamou diante do conselho. Interrogado sobre a disposição e intenções dos judeus, ele respondeu: os judeus chamados Acideus, dirigidos por Judas Macabeu, fomentam a guerra e provocam revoltas, impedindo que o reino alcance sua desejada estabilidade. Por isso, depois de ter perdido o cargo que recebi dos meus pais, isto é, o cargo de sumo sacerdote, aqui me apresento agora. Estou sinceramente querendo, em primeiro lugar, os interesses do rei, e em segundo, os interesses de meus concidadãos, porque é pela falta de bom senso dos mencionados homens que o nosso povo está sofrendo muito. Desejo que o senhor rei se informe de tudo isso em pormenores e, segundo sua bondade compreensiva para com todos, assuma o cuidado do país e do nosso povo, que está rodeado de perigos. Enquanto Judas viver, será impossível alcançar a paz. Dito isso, logo os outros amigos do rei, irritados com os sucessos de Judas, começaram a infamar Demétrio. Então ele escolheu Nicanor, comandante do batalhão dos elefantes, o nomeou governador da Judéia e para aí o mandou. Deu-lhe ordens para matar Judas, dispersar seus companheiros e colocar Alcimo como sumo sacerdote no templo máximo. Os pagãos da Judéia, que tinham fugido de Judas, se ajuntaram em torno de Nicanor, imaginando que o malogro e a desgraça dos judeus reverteriam com felicidade para eles. Segundo tópico: reconhecendo o poder da resistência. Logo que ouviram falar da expedição de Nicanor e que os pagãos estavam também contra eles, os judeus cobriram a cabeça de terra, começaram a rezar a Deus, que tinha feito deles o seu povo para sempre e que sempre se manifestava em socorro daqueles que eram a sua herança. Em seguida, a uma ordem do comandante, saíram imediatamente daí e foram enfrentar os homens de Nicanor,
no povoado de Dessau. Simão, irmão de Judas, enfrentou Nicanor. Contudo, foi obrigado a ceder por causa do aparecimento inesperado do inimigo. Apesar disso, ouvindo falar da coragem que os companheiros de Judas tinham e da disponibilidade que demonstravam em lutar pela pátria, Nicanor ficou receoso de resolver a questão com derramamento de sangue. Por isso mandou Posidônio, Teódoto e Matatias para negociar a paz com os judeus. Depois de amplo debate sobre as condições, cada chefe as comunicou à sua tropa e todos concordaram com o tratamento de paz. Marcaram a data para uma entrevista privada dos chefes num lugar determinado. De ambos os lados se adiantou uma liteira e dispuseram cadeiras de honra. Judas, entretanto, tinha distribuído homens armados em lugares estratégicos prontos para intervir se o inimigo cometesse alguma traição. A entrevista se realizou normalmente. Nicanor passou a viver em Jerusalém, mas nada fez de inconveniente. Ao contrário, licenciou as tropas que em massa se haviam juntado a ele. Judas comparecia todos os dias à presença de Nicanor, que era interiormente muito favorável a Judas. Nicanor chegou a aconselhar Judas a se casar e ter filhos, e Judas se casou e viveu feliz como cidadão comum. Terceiro tópico: é necessário tomar partido. Alcimo, vendo a amizade entre os dois, pegou uma cópia do acordo que tinha feito e foi procurar Demétrio para lhe dizer que Nicanor estava com intenções contrárias ao seu governo, pois até havia nomeado como seu sucessor a Judas, o agitador do reino. O rei ficou furioso e, provocado pelas acusações desse perverso, escreveu uma carta a Nicanor, condenando o acordo feito e dizendo que mandasse imediatamente o Macabeu preso para Antioquia. Ao receber essas ordens, Nicanor ficou inteiramente perdido. Era muito difícil para ele desfazer um acordo realizado com uma pessoa que nada tinha praticado de injusto. Contudo, como não podia contrariar as ordens do rei, ficou esperando uma ocasião para cumprir a ordem através de estratagema. Judas, porém, percebeu que Nicanor o estava tratando com mais frieza e que as relações normais se haviam tornado difíceis. Desconfiando que esse comportamento ríspido não era sinal de boa coisa, reuniu bom número de companheiros e escapou de Nicanor secretamente. Nicanor, ao perceber que tinha sido habilmente enganado por Judas, dirigiu-se imediatamente ao grandioso e santo templo e deu ordem aos que estavam apresentando os sacrifícios de praxe que entregassem Judas. Eles disseram e juraram que não sabiam onde se poderia encontrar o homem que ele procurava. Então, erguendo a mão na direção do santuário, Nicanor jurou: se vocês não me entregarem Judas preso, eu destruirei esta morada de Deus, demolirei o altar e erguerei aqui um belo templo para Dionísio. Dito isso, retirou-se. Os sacerdotes então ergueram as mãos para o céu e invocaram a Deus, que sempre luta em favor da nossa nação, dizendo: Tu, Senhor, que de nada necessitas no mundo, julgaste bom colocar no meio de nós o templo onde moras. Agora, Senhor Santo e fonte de toda a santidade, conserva sempre, sem contaminação, esta casa que acaba de ser purificada. Quarto tópico:
testemunho heróico. Razias, membro do Conselho de Anciãos em Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Ele era defensor de seus concidadãos, homem de muita boa fama, e por causa da sua bondade era chamado pai dos judeus. Já fazia algum tempo, na época da revolta, que ele também tinha sido acusado de praticar o judaísmo e se havia entregue ao judaísmo de corpo e alma sem reservas. Nicanor, querendo mostrar hostilidade contra os judeus, mandou mais de 500 soldados para prender esse homem. Calculava que estaria dando um duro golpe nos judeus com a prisão dele. Quando as tropas estavam quase tomando a torre e já forçavam a porta do pátio, foi dada a ordem de trazer logo para trazer fogo para incendiar as portas. Então Razias, sentindo-se cercado por todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Cheio de brio, ele preferiu morrer do que cair nas mãos desses criminosos e ter a sua dignidade insultada da maneira mais baixa. Mas como o ferimento não foi tão certeiro por causa da precipitação da luta, e como o batalhão já entrava pelos pórticos, ele correu corajosamente até a muralha e valentemente se jogou contra o pelotão de soldados. Todos recuaram rapidamente, abrindo um espaço onde ele caiu. Capaz ainda de respirar e com o ânimo inflamado, ele se levantou, perdendo sangue aos borbotões, e por mais agudas que fossem as dores, correu pelo meio do batalhão, depois subindo a uma pedra íngreme, já completamente sem sangue, arrancou os próprios intestinos e com as 2 mãos os atirou no pelotão de soldados. Suplicou ao Senhor da vida e do Espírito que os devolvesse a ele novamente e morreu. Meus irmãos, nós concluímos a releitura do capítulo 14 do segundo livro dos Macabeus e nós voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 14 do segundo livro dos Macabeus, pois não deu tempo hoje no nosso vídeo. Faremos no próximo. A paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Felicidades, até lá.